Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Como é que se encontra a sua vida? Como é que está a sua vida espiritual nesse momento? Bem, estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor e aprendermos juntos. Testemunhar de tal forma essa aprendizagem em nossa vida, para que ela possa impactar a nossa vida. E o que eu venho hoje falar com você é sobre a presença gloriosa do Senhor. Você sabia que a presença gloriosa do Senhor em confronto com o ser humano, ele traz uma reflexão da pequenez, da incapacidade do homem e de que ele não tem, sem a presença de Deus, ele não vai a lugar nenhum. Então, falar sobre a presença gloriosa do Senhor, ela nos vem como um espelho. E olhar para a gente e ver o quão pequenos somos diante de um Deus tão grande. A presença gloriosa do Senhor traz confronto. A presença gloriosa do Senhor nos faz olhar para si e ver os nossos pecados de tal forma que possamos aplicá-los em nossa vida. Que a presença gloriosa do Senhor possa, durante esse momento de reflexão que iremos ter, te trazer um confronto e trazer à sua memória aquilo que você precisa mudar. Amém? Hoje iremos estudar um pouco sobre o capítulo 3 do livro de Isaías. O capítulo 3 do livro de Isaías, ele traz alguns confrontos. E esses confrontos, ele tem como foco os líderes. E a partir disso, eu queria falar com você, nesse momento, trazer a discussão sobre esse tema, a presença gloriosa do Senhor e o julgamento aos líderes de Judá. O capítulo 3 do livro de Isaías, ele traz para nós alguns questionamentos. E eu queria ler com você. Acompanhe comigo a sua Bíblia, o capítulo 3 do livro de Isaías, a partir do verso 1. Nós iremos até o verso 15, que diz assim o texto da palavra do Senhor. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artifícios e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Verso 5. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, toma sobre teu governo esta ruína. Naquele dia, levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não encobrem. Ai da alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizeis aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Verso 12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubaste do pobre está em vossa casa. Verso 15. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar?
Pai, nós queremos te apresentar, ó Pai, essa palavra, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer clareza acerca desse texto bíblico, que possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor queria falar com o seu povo, se utilizando da vida do profeta Isaías para falar com o povo de Judá e de Jerusalém. Em especial eu coloco os nossos corações, inclusive daquele que nos ouve, para que ele possa ser ministrado pela tua palavra e que possamos, ó Deus, ser sondados pelo teu Espírito, pedindo e ansiando pela direção da tua palavra, Senhor. Coloca em tuas mãos para a glória do teu nome. Assim nós choramos. Amém e graças a Deus. Amém? Bem, esse capítulo de Isaías, ele vai dar continuidade à situação vivida pelo profeta. No capítulo 1, quando o profeta ele vai ser um instrumento de Deus para declarar acerca dessa nação pecaminosa, os seus ardis e as suas ações, ele vai trazer ao povo de Judá e de Jerusalém, especificamente ao povo do sul, ao reino do sul, aquilo que Deus queria falar e condenar o culto hipócrita que aquele povo tinha. No capítulo 2, ele vai falar acerca da glória futura desse Israel prometido, e que o orgulho dos homens seria abatido, trazendo sobre eles uma consequência. E essa consequência é um despertamento de Deus acerca do seu pecado. No capítulo 3 de Isaías, ele já vai aprofundar e ele vai afunilar para quem ele queria falar. E esse capítulo 3, ele traz dois confrontos. O primeiro deles, que é a presença gloriosa do Senhor, traz confronto. E principalmente esse julgamento se refere aos líderes de Judá. Nesse caso, o capítulo 3, agora aqui nós temos o julgamento de Judá e de Jerusalém, que há aqui um forte senso de iminência, de urgência nas palavras desse profeta. O Senhor está para fazer alguma coisa e os alicerces do dia a dia de Judá está para ser sacudidos, irá estremecer. Há aqui um jogo, de palavras que o profeta traz, que no sentido original do hebraico é Mashem, um Mashená, que é difícil tradução, mas traz a ideia de retirar tanto o suprimento quanto o apoio. Traz a ideia de retirar tudo que possa trazer sustento, é abalar as estruturas. O que torna ainda mais grave nesse sentido a advertência que o profeta traz, o suprimento aqui que ele traz, relatando nesse capítulo, ele está falando sobre comida e sobre água. O apoio seria a elite de Jerusalém, nesse sentido a elite militar, política, econômica e religiosa. A profecia desse capítulo 3, ela se cumpre lá em 2 Reis, capítulo 24, do verso 14 ao verso 19, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele leva cativa a nobreza de Jerusalém. Então, nesse período, ele estabelece como rei de Judá Zedequias. Essa profecia, ela se cumpre lá em 2 Reis, capítulo 24, depois você pode conferir. Então, mas nesse capítulo 3 do livro do profeta Isaías, o seu cumprimento, ele se dá no sentido do homem espiritual, quando ele traz o verso 1 dizendo: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão, todo o sustento de água. E nesse caso, nesse texto, no sentido que ele quer trazer o homem espiritual e não o homem vidente, pagão, que tem em suas limitações aquilo que ele observa, que esse vidente, ele é incapaz de revelar as verdades de Deus para seu povo. Mas nesse sentido, ele confronta esse homem, o homem espiritual, que há uma ligação com esse Deus verdadeiro. Esse trecho, ele lembra bem o texto de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, que ele vai trazer uma lista relatando acerca daqueles que terão sobre si a maldição, sobre aqueles que não cumprem a lei.
E ele se compara nesse capítulo 3 do livro de Isaías, porque ele traz uma sequência que nesse sentido, ele tira de Jerusalém, de Judá, todo o apoio, o sustento de pão e de água, e ele continua dizendo quem ele vai tirar. Nesse sentido, ele se compara a Deuteronômio 28, porque ele traz a sequência, e a sequência ele continua: eu vou tirar o guerreiro, o valente, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, eu vou tirar o capitão de 50, eu vou retirar o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artifícios, o encantador, eu vou dar a vocês meninos por príncipes. É interessante que a partir do verso 4 ele diz: dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre vós. Em lugar da elite governante, né? Em lugar de pessoas bem preparadas, ele vai se utilizar de líderes. E nesse sentido, esses líderes que vão assumir a cidade no seu comando são líderes irresponsáveis, pessoas imaturas, incapazes de governar. E isso demonstra uma ação do juízo de Deus contra os líderes de Judá por causa do seu pecado. E nesse verso 4, ele vai esclarecer que eles serão e trarão sobre si esses príncipes. E esses príncipes serão meninos que governarão Judá e governarão Jerusalém como forma de julgamento de Deus. Mas a pergunta é: por que Deus permite esse caos? Por que Deus permite tamanho caos? E o verso 5, ele vai explicar o juízo de Deus. O verso 5, ele vai dizer: entre o povo existem aqueles que oprimem uns aos outros, cada um a seu próximo. O menino se atreve contra o ancião e o vil contra o nobre, ou seja, não há respeito. O bom convívio social, ele deixará de existir num clima de desconfiança, de luta geral de todos contra todos. Todos agirão de forma irresponsável como meninos. O verso 6 e 7, ele vai esclarecer que naqueles dias ninguém vai querer governar a cidade, coisa que em outra época seria altamente ambicionada querer governar a cidade de Judá e de Jerusalém. No capítulo 1, o quadro é de uma terra arrasada por uma ação em que Deus desperta o seu povo por causa do seu pecado. No capítulo 2, existe um convite da graça de Deus para que o povo se arrependa. E essa terra arrasada, ela é arrasada por um exército estrangeiro. Aqui no capítulo 3, ele vai esclarecer que agora a elite será deportada. Aquele que traz o apoio, o sustento, aquele que mantém economicamente Judá e Jerusalém como forma de juízo de Deus, será retirado. O apoio é retirado e nesse caso a fome começa a reinar. Nessa situação, procura-se de quem possa agora governar a cidade. Diante dessa situação, do verso 6 e 7, naquele dia levantará este a sua voz dizendo: não sou médico, não tenho pão, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Nessa situação, procura-se quem vai governar e os critérios para esse novo líder diante do caos da cidade basta ter uma capa. Basta ter uma capa. E mesmo assim, os escolhidos, eles buscarão todo tipo de pretexto para não assumir a sua tarefa. A não assumir a tarefa por causa do caos da cidade. Então, ele parafraseia, dizendo: não tenho qualquer remédio. Literalmente aqui não sou atador de feridas, eu não sou médico para curar e restaurar quem está acabado, quem está destruído aparentemente. O quadro aqui lembra lá o capítulo 1 de Isaías, o verso 6, que diz: não cuideis, não foram cuidados com curativos. Ou seja, não expuseram a ferida para ser tratado e curado por Deus. Não quiseram expor seus corações em arrependimento, em confissão de pecado, para que houvesse uma mudança na sua vida. E nesse sentido,
Deus permite como forma de julgamento para que o povo se arrependa, caia em si e entenda que é tempo de arrependimento. O verso 8, ele diz: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. É significativo aqui que toda palavra do profeta de abertura para o futuro tem sempre a intenção clara de impactar e, se possível, até mudar o presente. A intenção do profeta é essa, é mudar o presente. Fazer com que o presente seja diferente. Esse é o objetivo do profeta, por isso que ele continua nesse verso 8 dizendo: a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a gloriosa presença do Senhor. O povo, com suas ações, está na prática desafiando o Senhor. Com suas palavras e ações, mostra que o povo está agora contra o Senhor. O profeta, ele começa a desmascarar os líderes, mostrando a sua hipocrisia no verso 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. O que está acontecendo aqui? É a pergunta do profeta. O que está acontecendo aqui? Uma aberta e declarada rebelião contra o Senhor? Já não escondem mais o seu pecado? Esses líderes pensam que traz sobre si riqueza, segurança e prazer, mas o que na verdade vocês trazem sobre si desgraça, é o que diz o profeta. Vocês pensam que estão tranquilos, apaziguados, seguros, e o profeta diz: não, vocês estão trazendo sobre si desgraça. Eles não são vítimas simplesmente. O sentido do verbo aqui é ativo, né? Eles próprios, com suas opções e ações, eles trouxeram sobre si destruição. Eles desafiaram a gloriosa presença do Senhor. No meio de tudo isso, temos os remanescentes fiéis, os justos. Verso 10, ele diz: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Aqui nos mostra que em meio a toda tribulação e angústia, ainda tem os remanescentes fiéis, aqueles que permanecem fiéis. E o verso 10, ele diz que no meio de tudo isso temos ainda os justos, e esses estão praticando outro tipo de ação, diferente daquela praticada pela grande maioria. Eles praticam outro tipo de ação. O seu futuro não é de desgraça, mas a possibilidade de desfrutar agora do bem que fizeram. Na possibilidade de desfrutar do bem que fizeram. E para estes, aconteça o que acontecer, as coisas irão bem com eles. Porque ir bem é um conceito que depende de quais valores mais se prezam. E aí eu queria trazer para você aqui alguns valores que se preza. E esses valores dependem de como está arraigado para ser considerado justo ou não. E eu vou pautar aqui alguns valores que nos caracterizam como justos ou não diante do Senhor. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Assumir a responsabilidade e corresponder quando chamado por Deus para fazer algo. Essa também é uma característica, um valor de quem é considerado justo diante do Senhor. Outra característica, outro valor a esse que é considerado justo diante do Senhor é temer e tremer na presença do Senhor. Outro valor. O justo tem uma vida diferenciada frente às coisas de Deus, frente às coisas da vida e do mundo. Outros valores também que fazem diferenciar aquele que é realmente justo diante do Senhor. Ele tem uma piedade profunda. Ele tem uma vida piedosa. Uma sede de justiça.
aquele que é considerado, tem seus valores a ser considerado justo, a sua maior marca do justo é o tipo de vida que ele leva, a forma como vive nos caminhos do Senhor, e esse anda na luz do Senhor. Essa é a característica de quem é justo. E essas são as características que traz Isaías no verso 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. O justo é aquele que pauta a sua vida pela palavra do Senhor. O verso 11, ele agora ele retorna ao tema da retribuição para com aqueles que não fazem e não obedecem aos juízos de Deus, não obedecem às ordens do Senhor. Ele diz no verso 11, ai do perverso. Mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. O ímpio aqui, ele é o contrário do justo. Aqui agora há um contraste. É a pessoa que nos seus anseios mais profundos, no que só pensa nela e em seus próprios objetivos. A sua postura frente à sociedade é cada um por si, Deus por todos. No fundo, o seu Deus é ela mesma e as suas próprias realizações. O verso 12, aqui o profeta, ele geme profundamente pela condição do seu povo. Notamos aqui nos versos 11 e 12, a crise de liderança que Jerusalém está vivendo. A crise de liderança que Jerusalém está vivendo. E essa crise de liderança traz um julgamento de Deus sobre esses. Naquele tempo, tinha-se um problema com o exercício de liderança por parte das mulheres. Acompanhem comigo aí. O verso 14. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubaste do pobre está em vossa casa. Perdão. Acompanhem comigo o verso 12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres. Estão à testa do meu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Naquele tempo tinha-se um problema com o exercício da liderança por parte das mulheres. Aqui, nesse caso, é visto como um sinal de decadência, de total decadência. E o profeta, ele diz, os opressores do meu povo são crianças. É o sentido de ser jovens. Ele traz o sentido de crianças por ser imaturo, de não ter experiência, de ser insensato em sua imaturidade. E esse povo oprime, esses líderes oprimem o seu povo. Não é dito aqui quem são esses guias, quem são esses líderes. Provavelmente são os dirigentes religiosos ou espirituais do povo. Esses líderes espirituais, em vez de oferecerem orientação segura, eles desorientam e desviam o povo. É interessante que essa expressão hebraica no original significa apagar o traçado das veredas, de forma que não sabe mais qual é o caminho. Então, o sentido que o profeta traz, os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do governo, o povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho. O sentido original aqui é aquele que apaga a vereda, que apaga o caminho, por onde ele está andando, onde fica a marca dos seus pés, ele apaga a marca dos pés para que ninguém encontre qual foi a saída que ele tomou. Isso é muito sério, isso é muito grave. Líderes que promovem o engano do povo, que concedem ao povo tamanha desgraça. O Senhor agora se prepara para julgar os povos. O Senhor se prepara para julgar todos. A declaração do profeta aqui é feita num tom solene. Julgar os anciãos e os líderes de Deus. O julgamento de Deus começa pelos líderes, por todos que detêm maiores autoridades, maiores responsabilidades. É interessante que o texto de 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, ele vai dizer assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Observa que o povo tem responsabilidade missional pelo mundo. Quem é esse povo? Os líderes. Tem responsabilidade missional de conduzir o seu povo pelo caminho eterno, pelo caminho que conduz à vida. Quando o líder anda por um caminho, ele apaga os seus pés para que os seus liderados o acompanhem. É pecado diante de Deus. Aleluia. É pecado diante de Deus. Aqui, o profeta ele estabelece uma divisão dentro do povo. Diz o verso 13 e 14. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor aqui, usando o profeta, ele coloca agora em tom solene. O Senhor se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra agora em juízo, verso 14, contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O profeta aqui estabelece a divisão dentro do próprio povo. A parte B do verso 14, ele coloca de um lado todos que lideram o povo de Deus. E do outro lado, o meu povo, a minha vinha. A minha vinha aqui são os pobres que sofrem com a desigualdade e a opressão de quem negligencia esses pobres. De um lado estão os líderes, que fazem com que o povo erre o caminho, peque diante do Senhor, apague as veredas. E o Senhor se levanta para julgar os povos, diz o verso 3, o Senhor se levanta, se dispõe para pleitear a causa e se apresentar para julgar os povos. E o verso 14, ele vai dizer quem é essa vinha. Essa vinha é o meu povo que sofre com a desigualdade social, o meu povo que sofre a opressão de quem negligencia esses. O Senhor se levanta para julgar os povos. E ele coloca esse povo em confronto. O que há convosco? Verso 15. O que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? O que há convosco? Diz o Senhor dos exércitos. A razão pela qual os leva a conduzir o povo ao pecado, diz para as nações, o que há convosco, em especial Judá e Jerusalém, o que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres. O que há convosco? O julgamento do Senhor se inicia. E é interessante um comentário que o Dr. Russell Shedd faz nesse capítulo 3 de Isaías, que ele diz assim: o que Deus faz quando as obras de uma nação são contra o Senhor. E ele apresenta 5 características. E ele começa nessas 5 características dizendo que o Senhor retira a bênção. A bênção de quê? O Senhor retira 5 bênçãos dessa nação. Ele tira o sustento da vida, retira os responsáveis pela ordem cívica, ele retira os responsáveis, os entendidos, melhor dizendo, os sábios, os inteligentes, ele retira o desejo dos mais capacitados, a vontade de ajudar. Como forma de condenação, o que Deus faz quando as obras de uma nação são contra o Senhor retira 5 bênçãos, que revelam o coração dessa nação, de tal forma que ela se torne esmagada. Isso também revela a presença de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor visite a nossa nação. Visite o seu povo. E aqui, nós, de forma a aplicar esse texto para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, quem são os que estão investidos de autoridade? A esses investidos de autoridade, o Senhor diz com esse texto: é de vocês que eu cobro. Aos meus líderes da casa de Judá e de Jerusalém,
Eu os convido ao arrependimento, porque a vocês serão os primeiros, diz 1 Pedro capítulo 4. Os primeiros aos que hei de julgar. Porque a vocês eu dei, sobre o meu governo, a autoridade espiritual. E outra pergunta para nós é: você é líder de alguma forma, de algum espaço? No seu trabalho? O Senhor te põe em confronto, dizendo para você: é tempo de despertamento. Você também é responsável pelos pobres, aqueles que são oprimidos. Todos aqui nesse caso que sofrem por opressões, o Senhor nos desperta e Ele disse que você não está só. Aqueles que sofrem opressões por autoridades maiores e não têm a opção de vivenciá-las de outra forma, o Senhor diz, como diz o verso 10, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do seu fruto, das suas ações. O Senhor vê todas as coisas. Ele está diante de você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos confronta, que nos coloca diante de um espelho, olhar para nós, o nosso estado de pecado, e podermos observar, Senhor, o que temos feito, a forma que temos feito, ó Deus. Nós te apresentamos, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Deus, a sermos melhores a cada dia, promovendo arrependimento na tua nação, no teu povo, povo escolhido, chamado pelo teu nome. A estes, ó Pai, que o Senhor possa visitá-los de uma forma poderosa, gerar arrependimento aos líderes, ó Pai, a quem o Senhor delegou a autoridade, e convida esses a se arrepender de seus pecados, porque fazem o teu povo tropeçar. Aos líderes, ó Pai, que têm tamanha responsabilidade diante da igreja, que irão se apresentar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai julgar todos os povos. A esses líderes, ó Pai, eu te convido a visitar seus corações e promover arrependimento de obras mortas, que conduz o seu povo ao caminho errado, a pecar, Senhor. Promove arrependimento. Nós colocamos em Tuas mãos os nossos corações. Tem misericórdia da nossa vida. Que o Senhor possa visitar as casas, restaurar famílias e promover, Senhor, o Teu reino. O Teu reino nas casas, nas cidades, nas capitais, nos estados e nessa nação brasileira. Eu coloco em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de te agradecer por esse tempo juntos, aprendendo. Lembrando que iremos dar continuidade aos próximos capítulos. Capítulo 4 promete bastante, em especial as mulheres. Iremos falar especificamente as mulheres do capítulo 4 de Isaías. Então, eu te convido, continua assistindo com a gente. Vem estudar a Bíblia. Vem ser amante da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Não esquece, se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Se inscreve no canal, aperta lá o sininho para dar continuidade aos vídeos que a gente for postando. Você ser o primeiro a receber. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.